Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7. Mais um domingo mais do que abençoado, não é mesmo, gente? Só o fato da gente acordar, levantar, despertar para a vida já é uma bênção. É uma grande bênção a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de nós, e devemos ser gratos. Gratos à dificuldade, ter gratidão com a vida e ter gratidão por estarmos hoje aqui reunidos, unidos para apresentar o programa Viver Bem. O tema de hoje é muito interessante e tem muita gente que passa por dificuldades de dizer não. Isso tem a ver com você que está nos ouvindo, comigo também, já passei por isso, com a convidada também. A convidada de hoje é a doutora Sandra Severina Alves, ela que é psicóloga clínica, é da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, especialista no atendimento infanto-juvenil, mas atende adultos também, gente. E ela é a nossa convidada de honra e vai falar sobre esse tema, vai nos ajudar a refletir sobre a importância de dizer não. E como é difícil para tanta gente. É preciso galgar, caminhar degraus de assertividade, amorosidade, para poder ter a coragem de dizer não. Imagina dizer não para um amigo. Imagina, né? Então, se tivermos amorosidade e firmeza, firmeza com amor vai fluir e vai contribuir com a sua saúde mental, com a nossa saúde mental. Eu quero dar a boa tarde à doutora Sandra Severina. Boa tarde, doutora. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo. E para mim é um prazer imenso, doutora Sônia, estar aqui mais uma vez. Sim. Para falarmos desse tema tão interessante, né? É verdade, que possamos, de fato, né, conhecer os caminhos, para que possamos aprender a lidar melhor com essas dificuldades. E lidando melhor com as dificuldades, né, doutora Sandra, podemos crescer nos nossos relacionamentos, amadurecer, porque a melhor coisa é quando somos transparentes. Né? E a doutora pode apresentar o seu CRP? Seu CRP, nós temos que apresentar. Eu vou apresentar por ela, que é o 05 Rio de Janeiro, 82016. Mas a doutora é lá de Alagoas, gente. Sou das Alagoas. Resido aqui há 8 anos. Casada, mãe da Zélia Beatriz. Que deve estar nos escutando agora, neste domingo. Um beijinho para a Zélia Beatriz e para todos os paroquianos da Nossa Senhora de Copacabana. E você que nos ouve, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição, pode entrar em contato com o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Nossa equipe de produção está aqui ligadinha para nos ajudar com a solicitação de cada um de vocês. Doutora Sandra Severina Alves, por que é importante saber dizer não? Acho até que já falamos um pouquinho, mas por que é importante saber dizer não? Então, a questão do saber dizer não, ela está bem relacionada com as questões dos nossos limites, com o processo do autoconhecimento. Né? Então, ao longo da vida, vamos aprendendo, muitas vezes, agradar o outro para não deixá-lo triste, porém, em um determinado momento, você acaba não aprendendo a lidar com esse não, e de uma certa forma, você acaba fomentando o outro também a não aprender também a se posicionar diante das experiências da vida, quando se depara com os nãos, que são necessários,
em alguns momentos da vida, eles de fato são extremamente necessários, mas que sempre vai estar relacionado com esse processo de autoconhecimento e não querer tanto agradar o outro. É verdade. E também, né, doutora Sandra, nós que atendemos clinicamente em nossos consultórios, nós trabalhamos sobre essa incapacidade do adulto, até da criança. Sim. A doutora que é especialista também, a criança é mais fácil, ela é mais autêntica, ela vai dizer não. Isso aqui está gostoso? Se não estiver para a criança é tão autêntica que ela diz não, com uma leveza. Então, mas para o adulto que já tem um preconceito, causa uma dificuldade. Aí eu diria que aprender a dizer não, nas relações principalmente, é uma proteção. Uma proteção para o bem-estar psicológico. Imagina num relacionamento entre amigos, a pessoa quer dizer não, mas tem preocupação que o outro não vai entendê-la. Ela diz sim. O quem vai se sentir afetado? Ela, que não foi autêntica como uma criança, e também vai trazer prejuízo ao relacionamento. Então, no ambiente clínico, é importante que, se identificarmos enquanto profissionais essa síndrome da boazinha ou do bonzinho, que é como nós chamamos, nós possamos fazer esse caminho de ajudar o paciente a compreender a importância, porque será bom tanto para a proteção psicológica quanto para o relacionamento. É isso, doutora? Isso sim. Muitas vezes o paciente ele chega na clínica com essas dificuldades. Verdade. E eles sempre abordam essa questão, eu não consigo. É algo que ele aprendeu, foi algo que um ambiente fomentou. Sim. E diante desses nãos, vem essa angústia, vem essa ansiedade, e ele fica meio que confuso em meio a essa situação. E por que será, então, pelo olhar psicológico, por que será que as pessoas têm esta dificuldade de dizer não? Por que será? Geralmente está associado à questão do processo de aceitação. Então vivemos numa sociedade onde é necessário você estar bem se você estiver sorrindo, se você estiver num ambiente maravilhoso, se você tiver um celular altamente, uma tecnologia evoluída. Ponta, né? Isso, exatamente. Então, essa necessidade, de fato, ela traz consigo essas dificuldades, não é? De lidar com esses nãos, mas ao mesmo tempo essa necessidade de se sentir aceito nesse meio social para que ela de fato venha interagir com o ambiente. Sim, venha fluir, venha galgar espaços, né? E isso está muito ligado, eu ratifico, né, também, porque percebemos, algumas vezes a gente precisa estar trilhando um caminho de uma construção. Sim. De um relacionamento para que haja a firmeza de poder dizer não e que o outro vale compreender. Isso não é garantia, mas quando nós temos a liberdade interior de fazer uma escolha, de dizer não, porque de fato é não, nós estamos contribuindo com uma sociedade mais transparente, mais humana e uma sociedade de diálogo. E talvez tenhamos que ter atenção com o nosso tom. Por quê? O tom que eu falo, gente, é o tom da voz. Porque quando a doutora Sandra fala da tecnologia, de uma tecnologia de ponta, muitas das vezes as pessoas têm preocupação como escreve. Se acha que foi incisiva, ou quem recebe vai ler de um tom que não é adequado. Então, existem as inferências. O
melhor caminho é o olho no olho, gente, para que o outro possa lhe compreender. Eu costumo dizer que a nossa sociedade está precisando de mais nãos. As crianças precisam também de não somente ter, né? Estamos vivendo um tempo de muitas concessões para a criança. Criança com um celular de ponta. Isso. Né? Então, Exatamente. Precisamos dizer não com amor, mas dizer não para que ela cresça, se torne um adulto maduro e possa compreender, dialogar melhor, não é? Isso, exatamente. Quando esse não ele é explicado para a criança ela vai aprendendo a reconhecer também os seus limites. Sim. Né? Ela vai aprendendo a compreender essa questão dessa fronteira, o que é permitido, o que não é permitido. Isso é bem interessante, esse exercício dos pais nesse momento. E doutora Sandra, como as lembranças da infância influenciam nossa personalidade diante do não, ou dos nãos que a vida, claro, vai nos dar? Exatamente. As experiências infantis, elas podem influenciar, né, a maneira de como lidamos com esses nãos no dia a dia. Sim. Então, ou seja, há pessoas que elas não aceitam não. Não é fácil para a pessoa aceitar. Isso, porque não foi estimulado isso lá nessa base. E o que ocorre? Quando ela se depara com esse não, é como se ela viesse a se sentir fracassada diante dessa situação. Então, essas dificuldades, obviamente que não é uma regra, porém, há essa dificuldade dessa compreensão, que foi a questão dos limites que não foi estabelecido nessa base. Então, o que a doutora está falando é que, de fato, o não se faz necessário. Sim. Porque se uma criança em sua infância, né, que é essa primeira, segunda fase da infância, ela sempre receber sim, ela não vai aprender a lidar com o que chamamos de frustração. E a vida, inevitavelmente, eu diria que é inescapável ao adulto, ao ser humano, é inescapável que em algum momento da vida ele será frustrado. Alguém vai dizer não, seja um chefe, seja um amigo. Então seria bom que ele comece a aprender no lar, né? Com quem mais o ama, que é mamãe, papai, vovô, madrinha. Então, pela sua resposta, que a doutora é especialista no atendimento infantil, juvenil, fato que é importante e influencia o adulto essa lembrança da infância, esse saber dizer não. Sim, é isso. Isso. Né? A frustração ela é necessária ao crescimento. Ela é necessária. Gente, esse programa é maravilhoso. Eu estou aprendendo muito, porque eu não sou especialista em atendimento infantil. A doutora Sandra Severina Alves é quem é. Mas o programa já fez o primeiro bloco e eu aguardaremos. Ela e eu aguardaremos vocês daqui a mais um minutinho. Até já! Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, este programa que é de psicologia e espiritualidade, que nos auxilia, gente, nos ajuda a refletirmos sobre a vida que a gente tem. Hoje nós estamos com um tema sobre a importância de saber dizer não. É muito importante. Estamos aqui com uma especialista, psicóloga clínica, especialista no atendimento infanto-juvenil, um atendimento infantil, e também ela atende adultos. É a doutora Sandra Severina Alves, ela que é da paróquia Nossa Senhora
de Copacabana, e não é só isso não, é daqui da equipe do programa Viver Bem, e compõe também a equipe, o nosso grupo plural de psicólogos católicos aqui da nossa arquidiocese. Sandra é uma psicóloga que não falta às reuniões, muito, e agenda cheia, tem consultório no Flamengo, atende online também, enfim, no final do programa ela vai dar os contatos. Hoje foi difícil trazê-la, mas ela chegou e estamos respondendo, refletindo sobre a importância de saber dizer não. E você que nos ouve agora, continue enviando suas mensagens, seu e-mail para nossa caixa postal viverbem@radiocatedral.com.br. Doutora Sandra Severina, o não é para sempre? O não necessariamente será uma regra, né? É muito importante que você pode falar não para uma determinada situação que você não gosta. Por exemplo, há pessoas que tomaram a decisão de não serem mais fumantes. Então, por isso que não é uma regra, mas está relacionado extremamente à questão dos limites. Você conhecer os seus limites, saber onde é possível, até onde esse não ele será saudável e a ponto que ele pode prejudicar suas relações. Eu fico imaginando, às vezes, uma pessoa que não sabe dizer não, claro, gente, não é autoritarismo, é autoridade. Então, as autoridades, ou seja, os responsáveis sobre uma gestão de uma empresa, de uma instituição. Imagina uma pessoa que não sabe dizer não. Será que ela terá sucesso sendo responsável por um grupo de pessoas? Será que ela terá êxito sendo responsável, sendo um diretor de uma instituição? Lidar com pessoas, as pessoas são incríveis, as pessoas são maravilhosas, somos todos irmãos, mas lidar com pessoas não é tarefa fácil não é mesmo? Isso, porque cada pessoa tem o seu universo, é verdade. Tem sua história. Essa questão do não, se pararmos para pensar a questão de Adão e Eva, quando houve um limite, né? Eles precisaram aprender, foi necessário aprender a conviver com esse não. Então, conhecer, como a doutora fala, conhecer os seus próprios limites ajuda a lidar com os nãos. Exatamente. Isso? É possível superar? Digamos, uma criança que tenha recebido muitos nãos, que às vezes é necessário, né, como a própria doutora coloca, cada um é cada um. Nós temos nossa singularidade, então não é uma regra. E é claro que uma sociedade ela precisa de regras, né? Mas cada um tem um modelo de educação, de formação. Então, digamos que uma criança recebeu muitos nãos na sua infância, na sua juventude. Quando se torna um adulto, ela consegue superar esses nãos? Geralmente a criança, quando se diz um não para a criança, é de extrema importância explicar para ela que o não é para aquele momento, é para aquele brinquedo pode esperar. Né? Quando não há esse diálogo, a criança vai crescendo, enfim, e ela vai levando isso para as suas relações no futuro. E isso é prejudicial, porque ela sofrerá com isso. Né? Ela terá dificuldade com esses nãos. E claro que o processo do autoconhecimento, enfim, isso irá trazer respostas para ela. E muitas pessoas temem, se preocupam em viver solidão, ficarem sozinhas, e por isso elas não dizem não? Será que tem a ver? Sim. Rejeição, né? Passar por rejeição. Sim. Mas, assim, como não é uma regra, a pessoa, ela pode sim querer ficar só, ela pode
tomar a decisão de ficar no grupo, sair do grupo, e não necessariamente algo errado diante dessa situação. Talvez eu tenha formulado errado a minha pergunta. A pergunta é, diante de não saber dizer não, é porque a pessoa tem medo de ficar sozinha? Por quê? O que eu presencio? Aí vou fazer um recorte de um atendimento clínico. Sim. Que já teve alta, mas ela tinha uma fragmentação, foi o que eu identifiquei, uma fragmentação da identidade, de saber quem ela era, né, uma jovem de quase 40 anos, 38, 39 anos, porque ela tinha vergonha, medo de ser rejeitada no grupo, então ela dizia sim, ou seja, a síndrome da boazinha dizia sim para aquilo que ela queria dizer não. E nisso ela tinha prejuízos muito preocupantes, a ponto de alguém, não me recordo quem, encaminhá-la ao processo de psicoterapia para que ela pudesse, apesar do medo de ficar sozinha, ela adquirir a coragem de ser quem ela é. E fizemos um trabalho belíssimo. Lembro-me que numa dessas situações da incapacidade de dizer não, ela se embriagou, mesmo não gostando de beber. Mas na roda de um grupo foi influenciado, a pessoa tem que beber, você... Lembro-me desse fato e dessa sessão que ela chorou muito, porque ela mesma diz, eu me perdi, eu não sabia resistir. Então, no atendimento psicoterápico, muitas das vezes nos deparamos com essa fragilidade emocional e que nós chamamos da síndrome da boazinha. O caminho, claro, trabalhei com ela, o caminho dos valores, pela logoterapia, e a superação desse medo. E nem é a superação, na verdade, o enfrentamento do medo de não ser parte de um grupo. Né? Mas, como criança, aí devemos lembrar e aprender com as crianças. A criança precisa ser autêntica, senão o prejuízo maior será com ela, adulto, não saber dizer não. Então, a pergunta, acredito que tem a ver com isso. Diante de não saber dizer não, a minha preocupação é ficar sozinha. Acredito que os adultos passem muito por isso. Como a senhora, a doutora Sônia, bem falou, né? Exatamente, eu concordo. Com relação, só acrescentando, é muito importante a questão dos limites, dela conhecer os seus limites, provavelmente isso foi trabalhado na clínica, né? E aí entra também a questão, né, dessa autoestima fragmentada, sim, de uma criança psiquicamente ferida e que está nesse caminho, nesse processo de construção, nessa busca desse sentido para que ela, de fato, venha se sentir segura diante dos desafios da vida. A ouvinte, agora chegou uma mensagem de um ouvinte. A ouvinte Maria Alice de Osvaldo Cruz. Obrigada, Maria Alice, por sua participação aqui no programa Viver Bem. Sua pergunta maravilhosa e tudo a ver com o tema. Maria Alice quer saber, doutora Sandra, pela análise psicológica, ou seja, pela sua atuação em consultório, pela análise psicológica, como se chama uma pessoa que tem necessidade de agradar a todo mundo? Como se chama? Deve ter até um termo técnico, mas nós, psicólogos, chamamos de síndrome da boazinha, síndrome da boazinha. E bonzinho também, né? Porque não é só mulher não, viu, Maria Alice?
Os homens também estão, né, nesse caminho aí. É verdade. Né? E é o termo mais utilizado porque a pessoa vai se perdendo mesmo de si, de quem se é, perde a sua própria autenticidade. Claro que concessões a gente muitas das vezes precisa flexibilizar. Gente, para ficar bem claro, né, doutora Sandra, ser bom é um dever nosso. Deus nos quer pessoas boas, mas não é dizer sim para tudo. Imagina o caso relatado, caso clínico falado na pergunta anterior. Uma pessoa que não gosta de bebida alcoólica, mas diante de uma influência de um grupo acabou se embriagando e se perdeu de si. Exatamente. É um problema seríssimo com relação à construção dessa própria identidade. Esse eu está um pouco comprometido. Essa intimidade com esse eu. E também é importante deixarmos em registro que a síndrome da boazinha, ela não é uma doença. Né? É um padrão de comportamento que a pessoa adquire porque acha que está ganhando benefícios. Vou ser bonzinho com todo mundo, 1 milhão de amigos. Estávamos aqui nos bastidores antes do programa ir ao ar, fazendo pontuações, comentando né, sobre casos, porque todos nós conhecemos alguns, né? Mas até enquanto psicólogos, nós entendemos e até lamentamos a pessoa não saber se posicionar. Isso é bem típico nas redes sociais, não é, doutora Sônia? Sim, nem sempre quem curte gosta de você. E quando é aquele coraçãozinho, nem sempre a pessoa gosta de você. Às vezes apenas gostou daquela apresentação, do que você postou, enfim. E às vezes as pessoas têm essa necessidade de que as pessoas curtam. Porque significa dar uma mexida no ego, que ela é bem aceita, que ela é bem querida e tudo mais. E não é isso. É verdade. Isso está muito ligada à doutora que atende jovens, né? Especialista infanto-juvenil, deve ter muitos casos nesse, porque eu também atendo jovens, só não atendo criança, e eu vejo que a imaturidade, né, psicológica mesmo, faz com que o jovem se ressinta mais. Se ressinta porque não teve a quantidade de curtidas. E nós, na nossa idade, a gente não está bem. A gente posta lá, claro, mas não fica lá contando as curtidas, que temos nem tempo, né? Mas, doutor, é possível mudar esse comportamento? Agora, nós falamos de jovens que estão lá contando as curtidas e ficam frustrados porque não tiveram as quantidade de curtidas necessárias. É possível mudar esse comportamento? Como? Sim, é possível sim mudar, doutora Sônia, esse comportamento. Esse comportamento, assim, ele é moldado, né, a partir do momento que há essa necessidade de compreender. Né? E quando se tem essa compreensão, se busca um tratamento para que venha auxiliar, né? Trabalhar de uma forma séria para que a pessoa venha superar. Sim, superar e adquirir a capacidade de dizer não. Quando a doutora fala em tratamento, gente, eu vou complementar, tratamento psicológico. Tratamento com profissionais, psicólogos clínicos, especialistas principalmente, né, porque hoje muitos com as redes sociais, muitos até se dizem psicólogos ou terapeutas, enfim, mas não desmerecendo ninguém. Claro, com todo respeito, a nossa orientação vem da ordem de uma responsabilidade.
né? Nós estudamos 5 anos e mais 2, 3 de especializações aí. Então, o tratamento se dá com psicoterapia, com psicólogo. E se o psicólogo entender que por detrás daquela síndrome da boazinha ou a incapacidade de dizer não, está trazendo prejuízos, outros sintomas, e que se faz necessário outros encaminhamentos, é responsabilidade do psicólogo fazer. Não é isso mesmo, doutora? Lembrando que ainda existe uma certa resistência com relação ao tratamento psicológico, né? Sim. Porque muitas vezes esse poder vem do médico, o médico encaminha. Mas quando o profissional percebe essas dificuldades, que tem algo além do emocional, encaminha para o psiquiatra. Sim. Geralmente eu faço isso. Né? E os dois, é um tratamento maravilhoso, junto os dois, ajuda muito nessa superação. Certo. Então, o primeiro caminho é uma avaliação psicológica, né? Isso. Ou seja, a pessoa tem sim possibilidade de mudar esse comportamento. Deixe-me ver outras perguntas. O caminho para aprender com os nãos da vida e os medos é enfrentando? Sim, a princípio é enfrentando. Se você for observar, quando você fica paralisado só nessa dificuldade de dizer não, de uma certa forma vai desencadear outras dificuldades, né? Não só naquele grupo, enfim, mas você irá começar a ter essa preocupação de que precisa realmente da ajuda. Como foi respondido na outra pergunta, só acrescentando, é muito importante saber entender essas dificuldades, que a partir do momento quando você começa a ter essa compreensão, você começa a entender os seus limites também. Sim, e aí então se faz necessário, pela sua resposta, eu estou infeliz, se faz necessário de fato uma ajuda de um profissional da psicologia para que o paciente possa ser orientado e se sentir cada vez mais seguro na forma de como lidar com o outro. Porque muitas das vezes, eu atendo casais também, então muitas das vezes essa incapacidade de dizer não, a pessoa vai se anulando na conjugalidade, né? Vai se anulando para que o outro, o seu cônjuge, possa sempre estar ali. Ela tem dificuldade de dizer não. Né? Então, se faz muito necessário, enquanto a doutora falava, eu estava lembrando de um caso específico. Nós vamos fazer um minutinho de intervalo e vamos, gente, para o último bloco, mas eu já convido a doutora Sandra a trazer um caso, a apresentar, a falar se já acompanhou algum caso com êxito. Tá bom? Sim. Então, gente, olha, já ficou curioso com o caso clínico da doutora Sandra? Eu também, mas aguardem aí, voltaremos já, é só um minutinho. Voltando agora ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem, gente. Este programa de psicologia e espiritualidade e que nos ajuda a refletirmos sobre a beleza da vida que a gente tem. É o programa que acontece todos os domingos, não é só hoje não. Você que chegou agora, está ligando o seu rádio, aqui nos ouvindo na linda Rádio Catedral FM 106.7, lembrar que nosso programa Viver Bem está no ar em todos os domingos das 14 às 15 horas. E sempre tenho convidado. Como é um programa de psicologia, claro, a maioria dos convidados
ou convidadas são profissionais da ciência psicologia. E hoje eu estou com ela, que é a doutora Sandra Severina Alves, ela que é psicóloga clínica, ela que é da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, ela também participa, compõe o nosso grupo de psicólogos que somos católicos, aqui da nossa arquidiocese. Muita gente nem conhece o grupo, mas eu faço questão de falar sobre esse grupo que nasceu, gente, no ano de 2003. Olha que caminhada! E hoje nós temos uma formação, uma reunião, não hoje domingo, né? Mas atualmente nós temos uma formação, uma reunião com o bispo que nos acompanha, que é o assessor eclesiástico do grupo dos psicólogos católicos há muitos anos, é o bispo Dom Antônio Augusto. Ele que nos acompanha, nós temos uma reunião mensal. A próxima será no dia 25. E você que nos ouve agora está convidada. Temos também a nossa confraternização, que será no dia 16 de dezembro. Alguém está me perguntando se paga. Não, gente, não paga nada. Seja muito bem-vindos às 15 horas aqui no prédio da Mitra, no São João Paulo II, aqui na Glória. E a doutora Sandra, que está respondendo, estará nesse grupo, e eu também, porque nós não perdemos nenhuma reunião. Doutora Sandra, vamos voltar ao tema, que é a importância de saber dizer não. Este é o último bloco e a doutora ficou devendo trazer um caso clínico, falar um pouquinho se ela já atendeu, e acredito que muitos casos, né? Mas se teve algum caso clínico que chamou mais a atenção, doutora, de atender, seja um jovem ou um adulto que vivia essa síndrome da boazinha, ou do bonzinho. Sim, respondendo, doutora Sônia, sim, já me deparei. Isso é uma questão que está sempre presente na clínica. Pessoas, por exemplo, eu tive um atendimento de uma jovem senhora que ela estava num relacionamento desde... até abusivo. Isso, talvez, né? E que virou um relacionamento abusivo, mas ela não conseguia, né? E aí a igreja a encaminhou a procurar um tratamento psicológico exatamente para que ela viesse a se fortalecer, para que ela viesse tomar uma decisão, que geralmente não é fácil, né? Como provavelmente essa base dela, né, não teve muito diálogo, a questão da autoestima dela, dos limites, essa falta de intimidade com a sua vida, com o seu corpo, fez com que ela ficasse nesse relacionamento por medo, e esses medos, essa dificuldade de gerar não, ela gerou medos, esses medos de enfrentar a vida após esse relacionamento, que nem sempre é fácil se tomar uma decisão e não ter uma rede de apoio. Verdade. Então essa rede de apoio ela é de extrema importância para que ela venha a fortalecer. E na clínica foi algo assim muito sofrido para ela, mas que ao longo do tratamento ela conseguiu dar passos, e foi muito interessante esses passos de evolução dessa paciente. Perfeito. E, claro, nós não temos, né, enquanto psicólogos, né, doutora Sandra, um protocolo dizer que vai começar hoje, daqui a um mês, vocês não terá mais essa incapacidade de dizer não. Até porque um processo psicoterápico, né, cada um, como a doutora colocou, né? E
não temos esse protocolo. O que temos é uma forma, um método que nós trazemos pela nossa abordagem. Então, todos passam por uma entrevista inicial, que nós chamamos também de anamnese. Né? E, muitas das vezes, quando um paciente nos chega dizendo, muitas das vezes nem chega dizendo que tem essa síndrome do bonzinho ou da boazinha, ou não consegue dizer não. Ela vai levada por uma ansiedade, ou por alguém ter recomendado, ou porque está se sentindo depressiva, né, doutora? E na investigação, na análise clínica, é que nós, enquanto profissionais capacitados, vamos identificando. É assim que se dá, né, o processo. É um processo, né? Sim. Esse processo é muito interessante, essa busca desse sentido, né? Sim. Essa liberdade que nos deparamos com a clínica. Quando o não saber dizer não pode se tornar um problema, doutora? Sim, geralmente a pessoa ela fica paralisada diante dessas situações. Né? Ela não consegue dizer para não perder. Sim. Ela não consegue avaliar que ela perde muito mais, que é a liberdade dela. E essa liberdade ela não tem preço. Isso causa um sofrimento, porque ela não consegue manter isso o tempo todo. É verdade. Então, pode se tornar um problema quando causa sofrimento, perfeito. Eu complemento dizendo também, quando a pessoa espera algo em troca, também pode se tornar um problema, porque ela pode vir a ter o que nós chamamos de frustração, quando não tem esse retorno desejado. E também é aquilo que a doutora falou em outra, que eu gostei muito e ratifico, né, que a doutora Sandra falou em outro contexto, no outro bloco, quando a pessoa está ali focada em ser aceita, ou seja, ela está fragmentando a própria identidade, ela quer ser aceito. Sim. E aí ela acaba não dizendo não a algo que ela precisava, não coloca os limites, né? E deve ser realmente muito desgastante. Em algumas situações, todos nós, gente, não somos infalíveis, somos humanos. Em algumas situações, nós já nos deparamos, porque somos humanos, com a necessidade de dizer sim, mesmo querendo dizer não. Mas isso não virou uma regra. Não é uma regra e nem deve ser. É verdade. Agora, tem uma pergunta aqui, doutora, que chegou muito interessante, da Sandra Mota, de Bangu. Quero agradecer, uma ouvinte muito participativa do nosso programa, e ela diz assim: todos gostam de mim, isso todo mundo diz. É verdade que eu gosto de ser gentil, eu gosto também muito de ajudar e gosto também de agradar. Como posso identificar se eu tenho a síndrome da boazinha? Muitos ouvintes devem estar assim refletindo. Muito interessante isso, né? Processo de identificação. É verdade. Sandra, sua xará. Isso, minha xará. É muito importante você perguntar para você, e eu, como me percebo nessa situação, Sim. dentro desse contexto, né, nessa dinâmica. Mas um passo interessante, Sandra, para que você venha a, de fato, ter esse conhecimento, essa compreensão, é buscar um profissional responsável para que você venha, de fato, a trabalhar essas questões. Porque se você já saiu da sua zona de conforto quando você fez a pergunta, então significa que você quer mudar. Sim. Né? E o segundo passo é realmente buscar a psicoterapia para que você, de fato,
venha trabalhar o processo de autoconhecimento para que você venha a viver melhor. É verdade, até porque, Sandra, doutora Sandra e a Sandra ouvinte, até porque, gente, agradar os outros não é uma doença, agradar os outros não é defeito, muito pelo contrário. Mas se houver uma permanência e, consequentemente, um prejuízo da sua saúde emocional, de você desejar dizer não a alguma coisa, mas fazer de tudo para agradar, aí sim, aí precisa prestar atenção, porque defeito não é querer ser gentil. Acho que todos nós devemos acordar e tratar a todos com gentileza. Às vezes a gente não está num bom dia, então a gente silencia, um pouquinho, fica mais introspecto, mas é nosso dever. Deus espera de cada um de nós que sejamos gentis, amorosos, mas principalmente que sejamos quem somos. Exatamente. Aqui me perguntam também qual é a origem, o que acontece na vida da pessoa para que ela tenha a incapacidade de dizer não. O que acontece na vida? Acredito que, se não é uma doença, né, é um padrão de comportamento, acredito, mas é a doutora que vai dizer, que é especialista na infância, mas acredito que tem a ver com essa concessão na infância de tudo. Né? A criança grita, se bate, a mãe, o pai vai lá e dá tudo para que ela não perturbe. Um bebê que é um celular, grita, a mãe vai lá e dá. Ou seja, não dizer não na infância pode trazer consequências de um adulto incapaz de lidar com frustração e lidar com não. E aí ele vai ficar buscando permanentemente agradar, né? E permanentemente ele não sabe nem repassar aquilo que ele não aprendeu. Né? A doutora pode ilustrar mais, falar um pouco mais sobre isso? Claro, com relação a essa questão, é bem perceptível que geralmente as crianças, elas gostam de brinquedo. Né? Sim. Então, quando a criança pede, ela recebe muitos nãos, mas esses nãos, como já foi ressaltado, eles precisam ser explicados. Tá? Sim. E se esses nãos não são explicados, provavelmente esse adulto terá essa dificuldade de lidar com esses não no ambiente, no trabalho, enfim. Eu tenho assim, um exemplo assim, bem interessante, entrevista de trabalho, por exemplo. Diante do entrevistador, às vezes, você não está apto a exercer aquele cargo. Porém, às vezes o não é tão doloroso que a pessoa fica frustrada. E aí, diante até do seu intelectual, ela se percebe que não era capaz, né, de exercer aquela determinada função. Mas foi aquele não que não foi dito de uma forma saudável, para que ela viesse a compreender que aquele momento foi aquele momento específico. Ela não pode levar isso para a vida dela. Perfeito. Existe, eu vou fazer que me chegou a pergunta, existe algum benefício da pessoa aprender a dizer não? Quais? Quais os benefícios da pessoa ser autêntica? Eu estou mudando um pouquinho, né? Ser autêntica, saber dizer não, né? Se a doutora Sandra, a gente termina aqui o programa nesse domingo abençoado. Eu tenho um compromisso com a minha família e a doutora Sandra me chama, que é uma pessoa amorosa, maravilhosa, uma profissional e humana, porque atrás de um profissional tem que ter uma boa pessoa. Então ela é uma pessoa linda
né? De dentro para fora também, e tenho grande admiração. E se a doutora Sandra, que reúne todas essas qualidades para mim, ela me chama para fazer algo que eu não concordo, só porque ela tem todas essas qualidades, eu vou ter que dizer sim? Não, eu tenho que ter um benefício de dizer não. Então, quais são os benefícios? A pergunta é, quais são os benefícios da pessoa se posicionar, doutora Sandra? É libertador. Quando você tem essa liberdade, essa ousadia de dizer que não, você está estabelecendo um limite entre você e o outro. Sim. Então, é bem libertador. Mas o caminho, né, para que se possa fazer isso é o exercício, o processo de conscientização, a busca da psicoterapia, para que ela, né, venha trabalhar essa autoestima, não venha a ser prejudicial isso, né? Até então foi, mas quando ela aprendeu a falar isso é muito libertador, muito libertador. Eu diria que protege a nossa saúde mental, saúde ela torna melhor o relacionamento, porque o nosso relacionamento de amizade precisa ser construído na transparência, e evita um esgotamento. Sim. Porque imagina a pessoa dizer sim a algo que quer dizer não, né? Agora, tem uma situação, doutora, que eu mesmo passei, eu fui muitos anos, trabalhei em instituições, né, instituição, durante 32 anos da minha vida, isso já tem uns 10 atrás, mas quando a chefia coloca uma situação e é o chefe. Eu fui incapaz diversas e diversas vezes, mesmo com a consciência a não ser que afetasse os meus valores. Aí eu ia pedir, olha, doutor, passa